programa de hoje você vai conhecer um museu fundado no final da década de 80, dedicado a mostrar a trajetória e as funções de uma ciência que pesquisa, esse mundão azul que está aqui atrás de mim, que representa mais de 70% do nosso planeta. O Cidade Viva de hoje vai te apresentar o Museu Oceanográfico da Universidade de São Paulo. E quem vai nos guiar por esse tour é o Sérgio Teixeira de Castro, que está aqui no museu há quase 30 anos. Muito obrigada por participar aqui com a gente do Cidade Viva, viu, Sérgio? Imagina, um prazer é nosso, né? Apesar de eu trabalhar aqui no Museu Oceanográfico já há quase 30 anos, eu sou biólogo de formação, mas estou intimamente ligado com a oceanografia desde o início, quando o museu foi implantado em 1988, ou seja, o ano que vem ele faz 30 anos aí de prestação de serviço para a comunidade, né? Muito legal. Agora, eu acho que é bacana para a gente entender um pouco e começar esse tour, falar o que é oceanografia. Isso é importante. As pessoas confundem muito a ciência e a oceanografia, mas também porque é uma ciência muito recente, né? Você tem uma ideia, se você falar sobre robótica, sobre física nuclear, a oceanografia veio depois de tudo isso. E a gente fala, robótica, física, mas é que a oceanografia é muito recente mesmo. As pessoas confundem com biologia marinha, com estudo só do mar. A oceanografia é uma ciência muito complexa. Ela vai estudar o oceano como um todo. Todas as características físicas, químicas, geológicas e biológicas dos oceanos. Vai estudar os seres vivos, mas a relação dele com todos esses outros fatores. Por isso que ela se diferencia bastante do que é biologia marinha, né? Muitos vêm para a oceanografia achando que vão ver baleia, golfinhos, tartarugas. Tudo bem, isso é uma parte da oceanografia, uma das partes da oceanografia. E ainda tem a oceanografia social, que é a relação da sociedade com o mar e com o oceano, né? É bacana você falar isso porque o oceano está diretamente ligado a outros fatores muito importantes do planeta, como o clima e outros aspectos, né, Sérgio? Sim. São alguns aspectos que as pessoas também não têm conhecimento, né? O oceano, ele trabalha muito com a regulação do clima no planeta, né? Ele também ajuda na liberação de oxigênio para o planeta também. Quando a gente fala de pulmão do mundo, que costuma se dizer que é a Amazônia, na verdade o oceano ele acaba exercendo muito mais essa função. Porque se a gente for avaliar o planeta, mais de 70% da superfície dele é recoberta por mar e oceano, e com todos os organismos fazendo fotossíntese e liberando esse gás oxigênio, então a gente tem muito mais como pulmão o oceano do que a própria Amazônia. Antes de começar o nosso tour, vale acrescentar mais algumas informações. Apesar de registros que mostram o interesse pelo oceano manifestado por pensadores como Aristóteles, ainda em 380 a.C., o pontapé inicial da oceanografia foi dado muitos séculos mais tarde. No final de 1872, um veleiro chamado HMS Challenger deixou a Inglaterra para percorrer durante 3 anos 110 mil quilômetros. O trajeto foi primordial para o avanço nas pesquisas, tanto que resultou em uma publicação com 50 volumes que marcou o início da oceanografia moderna. Então agora, com essas informações que são básicas, dá pra gente começar a conhecer um pouco o museu, né? Vamos lá? Vamos lá, Sérgio? Vamos. Chegando aqui no museu, e não é à toa, né, Sérgio, que somos recebidos pelo planeta Terra, né, que é o grande ponto de estudo da oceanografia, né? Exatamente. Aqui a gente já tem esse globo aqui para mostrar a quantidade de água que tem no planeta, né? 71% mais ou menos da superfície do planeta é recoberta por mar e oceano. Faz jus o quê? Uma ciência que estude tudo isso, né? Dentro dessa imensidão azul, a gente tem diversas características. Nós temos sais, gases dissolvidos, nós temos sedimento no fundo oceânico, nós temos movimentos de massa de águas, correntes, ondas, marés. Temos os seres vivos que habitam aqui esses oceanos e que se relacionam com todas essas características. Por isso que a gente tem uma ciência chamada oceanografia, para se estudar tudo o que existe no mar e no oceano. Para quem está ficando curioso já, a gente nem conheceu muito o museu ainda, como se tornar um oceanógrafo? Qual é o processo aí para quem quer estudar essa especialidade? Então, a oceanografia tem o curso de graduação, né, aqui na USP, são 4 anos, período integral. Ele presta o vestibular, entra na graduação e durante 4 anos ele vai ter todas as disciplinas voltadas a essas 4 áreas de inserção. A parte química, física, geológica e biológica. E uma parte também, a 5ª parte, que seria a oceanografia social.
É justamente por essas áreas que o Museu Oceanográfico se divide para explicar a variedade de pesquisas que podem ser desenvolvidas pelos cientistas dos oceanos. Essa especificamente, que área é essa? Explica um pouco pra gente. Essa parte aqui é a área de seção da oceanografia geológica. Oceanografia geológica, o nome está dizendo, geologia vai estudar a terra, o sedimento, o substrato e os organismos que vivem também nesse substrato. Para cá, eu tenho alguns equipamentos que a gente utiliza para coletar esse substrato no fundo oceânico. Alguns pegadores, que a gente chama de pegador Van Veen, tem o laranja mecânica. Eles funcionam, eles são lançados numa embarcação, por eles serem pesados, eles vão até o fundo do oceano, né? Eles batem no fundo, soltam uma trava lateral e quando você trouxer novamente, ó, ele morde o substrato, ele aprisiona o substrato. A gente chama de pegador de fundo, alguns chamam de busca-fundo, mas na verdade é para retirada de sedimento do fundo para que você estude a estrutura, a estratificação, como é que é o perfil desse fundo, desse extrato do fundo oceânico, né? Pode ser de areia, pode ser de pedra. Exatamente isso que eu ia perguntar, Sérgio. Com as informações coletadas por esses instrumentos, as informações que estão nesses sedimentos, o que a gente consegue saber, coletar mesmo? Então, a gente obtém informações a respeito da estrutura, da composição desses sedimentos. Você pode traçar um perfil dele, pode estudar a datação dele, de como que ele foi formado. E, além disso, a gente pode estudar também como é que é o relevo do fundo do mar. Se ele tem planície, se ele tem montanhas, né? E o oceano é bem irregular nisso. Tem montanhas nos oceanos que chegam até a altura dos Himalaias, né? Então, tem montanhas muito grandes também. Tudo isso é estudado pela a parte da oceanografia que estuda a geologia. E hoje aqui no Brasil, como é que é a demanda desses profissionais? Tem bastante trabalho? Tem bastante mão de obra qualificada para esse tipo de estudo? Sim, hoje tem bastante profissionais na área de oceanografia, existem diversas universidades que formam profissionais e a demanda a gente sabe que tem porque nós temos uma imensa costa, né? O nosso país é banhado por uma imensa costa. Claro que a prospecção de petróleo atrai muito profissional dessa área para trabalhar, junto à Petrobras, a gente sabe de tudo isso, mas existem instituições de pesquisas que trabalham também com esses profissionais. E agora, Sérgio, o que a gente vai conhecer aqui no museu? Nós vamos conhecer um pouquinho sobre os movimentos de massa de água, ou seja, a oceanografia física. Legal, vamos lá. Então, esses instrumentos que a gente tem aqui falam um pouco sobre o trabalho de quem quer seguir nessa área da oceanografia, né? Explica pra gente um pouco como eles funcionam. Então, essa parte aqui é a oceanografia física e a oceanografia física, basicamente, ela vai estudar os movimentos de massa de água. Quais são esses movimentos? A gente conhece as ondas, as correntes, as marés. Tudo isso é influenciado por algumas características, né? As ondas, por exemplo, influenciadas pelos ventos, as marés influenciadas pela lua e pelo sol e as correntes que são determinadas pela densidade da água, que são duas características básicas, é a parte da temperatura e a quantidade de sais que tem nessa água, que vão gerar esses movimentos. E para isso a gente tem alguns equipamentos que medem isso. Por exemplo, esse é um equipamento muito antigo, mas ainda é funcional, chamado correntógrafo, que vai medir a intensidade das correntes e a direção, porque ele tem essa aleta aqui, ele tem esse leme aqui atrás. Legal. Então, ele mede a direção e a intensidade das correntes também. Existem outros equipamentos mais modernos, mas basicamente a função é essa mesmo. Quando a gente está lá na praia, a gente nem imagina, né, que existe tantos fatores para que a onda esteja daquele jeito, a maré daquele jeito. Muito interessante isso, né? As pessoas têm consciência que tem gente que estuda isso, vive para fazer isso? Não, exatamente por isso que a gente tem essa função, né, de fazer essa difusão da ciência. O que a ciência e a oceanografia estuda e o que o Instituto Oceanográfico desenvolve de pesquisas dentro da Universidade de São Paulo, para que as pessoas tenham essa noção. Você está ali, está sendo influenciado por diversos fatores na praia, por exemplo. Hora você vai, você tem uma faixa extensa de areia. Hora você vai, você quase não tem areia. Isso é um fenômeno de subida e descida da maré.
que é influenciada pela Lua e pelo Sol. Dependendo da posição da Terra em relação a esses dois astros, você tem uma maré mais alta, uma maré mais baixa, uma dinâmica diferente. Você vê a onda se formando, mas ela se formou muito lá atrás, por conta do deslocamento de quê? De uma energia, principalmente influenciada pelos ventos. Aí vem o surfista, pega a onda e não sabe nem que não está nem pegando uma onda, ele está pegando uma corrente proporcionada pelo efeito da onda, né? Mas são características que a gente gosta de divulgar para a sociedade, para que eles entendam qual a importância da ciência e oceanografia e do profissional que estuda tudo isso também, né? Com certeza. E aqui a gente tem um outro equipamento, esse para medir maré, é isso? Como é que funciona? Exatamente, isso aqui chama-se marégrafo. É um equipamento para você medir a variação do nível do mar. Então você tem uma boia presa num cabo, nesta roldana, que fica dentro de um tubo, que vai ficar medindo quanto que essa maré sobe e desce, quanto que o nível do mar sobe e desce. Isso é tudo registrado nesse cilindro, que a gente pode até ouvir aqui um barulhinho de relógio, que ele demora 24 horas para dar a volta em torno dele mesmo, e registrando o gráfico de quanto a maré sobe e quanto ela desce num período de 24 horas. E é engraçado que o Sérgio estava me dizendo que, apesar de ele não parecer dos equipamentos mais tecnológicos que existem, ele ainda é usado no Instituto de Pesquisa de vocês e funciona perfeitamente para a função, né? Sim, sim, ele funciona perfeitamente para a função. Nós temos parecido com ele, um pouco maior, nas duas bases de apoio, ensino e pesquisa que o Instituto tem em Ubatuba e em Cananéia. As bases citadas pelo Sérgio são do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Fundado em 1946, o centro é responsável pelo museu e pelos cursos de graduação e pós-graduação da USP. Tanto as bases quanto as embarcações que pertencem ao Instituto servem para o aprimoramento das pesquisas e do conteúdo aplicado aos alunos. Aqui no museu, fotos e maquetes ilustram um pouco da realidade nas bases de pesquisa. Sérgio, a gente está aqui nessa parte que vai falar um pouco sobre uma outra área da oceanografia, mas antes, você me falou uma coisa bacana no outro ambiente que a gente estava, sobre as pessoas ainda não têm muita noção. Tal. É nesse sentido que nasceu esse museu? Conta um pouco essa história para a gente. Exatamente. O diretor, na época do Instituto Oceanográfico, ele teve a ideia de montar um espaço para receber público, visitante, para que funcionasse como um elo de ligação entre os pesquisadores e a sociedade, para que a sociedade entendesse um pouco mais o que é essa ciência e, propriamente, o que o Instituto Oceanográfico faz dentro da Universidade de São Paulo, né? Muitas pessoas não conhecem a oceanografia. Então, vamos montar um museu que atenda esse público, que tem demanda, a gente sabe que tem a demanda, mas que não conhece a oceanografia, para que a gente possa explicar um pouco mais. Por que existe um Instituto Oceanográfico dentro de uma Universidade de São Paulo? Para que existe ou para que serve a ciência e a oceanografia? O Museu Oceanográfico é exatamente isso, a difusão dessa ciência e das pesquisas desenvolvidas pelo Instituto na USP. E quando as pessoas comuns vêm até aqui, como é que é a reação? Elas gostam do contato com esse conteúdo? Descobrem muitas coisas que não sabiam? Como é que é? Sim, sim, sim. A nossa preocupação também não é esgotar todo o assunto, né? A gente gosta de provocar as pessoas para que elas cheguem aqui com poucas dúvidas e saiam daqui com milhares delas. E que busquem mais informações a respeito da ciência em si. Mas geralmente eles têm muita curiosidade sobre o mar, sobre o oceano. E eles não têm a noção do que é essa ciência, oceanografia. E aqui a gente desmitifica um pouco isso. A oceanografia não é biologia marinha, a oceanografia não é só Jacques Cousteau, que teve uma grande contribuição para a ciência, mas não é só isso, né? A oceanografia é você embarcar, é você trabalhar duro, é você ir para o mar, é você fazer oceanografia por satélite, é sensoriamento remoto. São várias áreas que abrangem a oceanografia, o que torna ela muito complexa, né? E aí, tá gostando de conhecer um pouco mais sobre as curiosidades dos nossos oceanos? Então fica por aí que o Cidade Viva volta já já. Cidade Viva está de volta, hoje te apresentando o Museu Oceanográfico da Universidade de São Paulo. O Sérgio, chefe do museu, continua nos acompanhando neste bloco. Agora vamos conhecer um pouco sobre a oceanografia química, área que está diretamente ligada à preservação dos oceanos. Você falou a palavra provocação, eu acho que é um bom termo para a gente usar para situar um pouco esse ambiente.
naqueles espaços ali, como o pessoal anda tratando dos oceanos. Isso. E as bobagens que as pessoas fazem também são estudadas, né, pelos oceanógrafos, né? De que forma? Conta um pouco para a gente o que essa área conta. Primeiro, a oceanografia química, que vai se basear no estudo de todos os ciclos, de todos os elementos químicos no oceano, vai estudar os gases dissolvidos, os sais. Com tudo isso, a gente entende a dinâmica e a estrutura do oceano. E a partir daí, a gente começa a entender que a interferência do ser humano nesse ambiente vai alterar todo esse sistema que é cíclico, é natural, mas ele é sensível. Durante muitos anos as pessoas achavam que o oceano era uma fonte inesgotável de recursos. E durante muitos anos e até hoje o oceano ainda é usado como o fundo do dejeto de tudo. Que vai para o lixo, vai para o rio, vai para o oceano e no final tudo acaba parando nos mares e oceanos. Hoje a gente sabe que o oceano não é uma fonte inesgotável de recurso e que a gente está tratando muito mal dele, né? E aí a gente começa a avaliar também como que esses dejetos se comportam dentro desse oceano, quanto tempo duram esses dejetos dentro dos oceanos, né? Aqui a gente tem alguns exemplos deles mostrando, por exemplo, um tecido como esse no oceano dura 6 a 12 anos. Você vai pegar um papel, dura um pouco menos, 5 a 6 meses. Mas um vidro, por exemplo, estima-se que dura 1 milhão de anos, porque a gente não tem ideia disso. É uma coisa muito indeterminada. Um plástico, um PET, por exemplo, dura 100 anos. Vale para você que gosta de tomar aquele refrigerante, cerveja na praia, só a lata de alumínio ali no fundo, 100 anos para se decompor. É muita coisa para se ter preguiça de pegar um saquinho plástico e colocar dentro, não é? Exatamente. O oceano sofre, os seres vivos sofrem e depois isso tudo é uma consequência negativa para o próprio ser humano, porque a gente acaba acabando com a qualidade de vida da nossa própria espécie, assim como a gente acabou com diversas outras, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que você faz com o lixo. A gente tem um lixo muito rico que poderia ser reciclado, poderia ser transformado e, no entanto, ele é jogado numa coisa só e, de repente, vai parar no oceano, prejudicando diversos organismos e até depois retornando para a gente mesmo, né? Entra também a questão de políticas públicas que também faltam, não é? Também, nesse sentido de coleta seletiva e até educação. E educação, que para mim é a base de tudo. Né? Com a educação, a gente poderia avançar anos-luz no que nós estamos hoje em questão de consciência, em questão de reciclagem de lixo, em questão da própria preservação da nossa espécie. Né? Chegamos então aqui na área dos donos da casa, se é que podemos dizer assim, né? E o papel da oceanografia, então, é estudar o habitat, como é que as reações do oceano, me explica isso, né? Como é que a oceanografia está relacionada à fauna do oceano e me explica um pouco o que esses equipamentos estão fazendo aqui e para que eles servem. Bom, é isso aí. Essa é uma das áreas da oceanografia, que é a oceanografia biológica. O nome está falando, vai estudar todos os seres vivos dos oceanos e a relação deles com todas as outras características que a gente falou, a parte física, química, geológica e tudo mais. E para facilitar o estudo desses seres vivos, a gente divide, mas isso é didaticamente, eles não estão divididinhos, bonitinhos no oceano, mas a gente divide em 3 grandes grupos, que são os plânctons, bentos e nécton. Esses são os nomes que a gente utiliza para dividir esses organismos. O plâncton, muita gente conhece, são aqueles microscópios, organismos geralmente microscópicos, que fazem a parte da primeiros elos da cadeia alimentar. É o fitoplâncton, são as alguinhas do plâncton que fazem fotossíntese, o zooplâncton se alimentam dele, mas também tem outros que são grandes, que a gente conhece bem, são as águas-vivas, por exemplo, fazem parte desse grupo do plâncton também. O grupo do nécton são os organismos que têm uma natação constante, que conseguem vencer as correntes, as ondas, as marés. Já o plâncton não. O plâncton, eles vão ao sabor das ondas, das correntes, das marés. Eles não têm força para isso, por isso que estão nesse grupo. O nécton nadam constantemente, vence as ondas, as correntes, as marés, que é onde estão a maioria dos peixes, os mamíferos, os répteis, e tem um invertebrado também que é a lula, faz parte desse grupo também. E do grupo dos bentos são aqueles organismos que vivem junto ao substrato no fundo do oceano. Esses são os organismos bentônicos.
Aí a gente tem os siris, lagostas, polvo, que faz parte desse grupo também, os organismos que vivem no fundo, no substrato, os moluscos, que são as conchas, né? Tudo isso daí. Para estudar todos esses 3 grupos, como é que a gente pode fazer? Aonde a gente sabe que tem? Por que tem? Qual a quantidade? Aí a gente utiliza os equipamentos para cada um deles. Para cada grupo, a gente vai usar um tipo de equipamento. Que são esses que estão aqui. Exatamente, que são esses equipamentos. Por exemplo, essa aqui, que é um que a gente chama de draga de fundo, é um equipamento de coleta que é muito pesado, de ferro. Ele vai arrastar no fundo do oceano, vai revolver o substrato, aquela areia do fundo oceânico, e vai coletar os organismos que vivem junto desse fundo oceânico. Então, a gente vai estudar os bentos através de uma rede como essa, por exemplo. Redes de arrasto de portas, que a gente tem muito aqui, também utiliza para isso. Quer estudar uma amostra menor? A gente tem a mini draga, que é essa draga aqui, ó, que a gente também arrasta com a embarcação e pode coletar os organismos que vivem no fundo. Eles ficam sendo aprisionados aqui assim. Na draga de fundo, fica aprisionado no fundo do saco da rede também. Legal. Quando a gente vai estudar os organismos do nécton, que são organismos que nadam ativamente e tudo mais, aí tem as redes de coleta, como por exemplo aquela rede ali. Rede de espera, que a gente chama, coloca a rede de espera, ou faz uma rede de arrasto que não seja de portas, para poder coletar os organismos no nécton. Para os organismos minúsculos, conhecidos como plânctons, os oceanógrafos usam uma rede especial. E aí como é que funciona? É uma estrutura artesanal praticamente, né? Como é que funciona ela operacionalmente para coletar? Essa daqui é um dos tipos de rede de coleta de plâncton. A gente chama de rede bongô, porque ela tem 2 aberturas aqui, né, circulares. Lembra um pouquinho aquele instrumento de percussão, o bongô, por isso que ela recebe esse nome também. Mas preso a ela vai uma rede que parece um filó, ela é muito fina, porque a gente precisa coletar organismos que são quase microscópicos mesmo, né? Então a gente tem 2 tipos de rede para coletar 2 tipos de organismos diferentes. E aqui a água passa pelo filó, assim, por essa rede, né, que a gente chama, e aí o organismo é apreendido. Ele vai até o final da rede e na porção final da rede a gente tem o frasco coletor, que é um tubo de PVC. Como você falou, é tudo artesanal? Bastante coisa é artesanal. Isso é um tubo de PVC que você passa pelo entorno, faz o copo e nesse copo aqui você tem todos os organismos dentro da água que você vai levar para o laboratório para estudar. Quem são esses organismos? Como que eles se adaptam dentro do ambiente? Qual a importância deles para a cadeia alimentar ou então para o oceano em si, né? Aqui dentro a gente tem milhares de plâncton, milhares de fitoplâncton, são as algas do plâncton, que fazem a fotossíntese, liberam oxigênio para a água, que depois troca com a atmosfera. Então a gente está falando de uma importância muito grande, que são os primeiros elos da cadeia alimentar, né? Além dos ambientes que contam um pouco sobre cada especialidade da oceanografia, o museu também tem um espaço dedicado a alguns instrumentos de pesquisa e até essa ossada de uma baleia que tinha aproximadamente 15 metros. Para encerrar a visita, o museu apresenta uma atração muito especial. Agora, Sérgio, dá pra gente falar que esse ambiente aqui é a cereja do bolo do museu, né? Esse sistema de projeção incrível que vocês estão vendo aqui no fundo. Agora com o planeta Terra, mas existem outras opções. Como é que esse sistema chegou aqui no museu? Esse sistema é um sistema realmente único no Brasil, né? Ele era único até no Hemisfério Sul, né? Em 2012, quando o Instituto Oceanográfico adquiriu essa Science on the Sphere, ou Ciência na Esfera, esse sistema da NASA e do NOAA, né, patenteado por eles, não existia nenhuma dessa no Hemisfério Sul. Só no Hemisfério Norte já tinham distribuído umas 100 mais ou menos, entre a Europa e os Estados Unidos. E a gente adquiriu a primeira no Hemisfério Sul, junto com um projeto fantástico com a FAPESP e a USP e o Instituto Oceanográfico. Trouxe esse equipamento para cá e hoje, como você falou, é a cereja do bolo, porque é um equipamento fantástico de projeção, né? Explica pra gente como ele funciona, porque ele não é patenteado pela NASA só pela patente. Essas imagens são fornecidas pela NASA. Explica mais ou menos como é esse sistema. Sim, são imagens obtidas por satélites da NASA e do NOAA, né, que eles disponibilizam através da internet, porque a gente tem um IP fixo de internet com eles e uma atualização constante, diária, desses vídeos. Iniciou-se aí com 200 e poucos vídeos, hoje nós temos mais de 900 vídeos disponíveis para poder fazer essa projeção, né? E ao invés de ter uma tela de projeção circular, ao invés de ser plana, ela é circular.
e ao invés de um projetor, eu tenho 4 projetores multimídias, que simultaneamente projetam a imagem nessa esfera. Cada projetor projeta 25% da imagem e a gente consegue, no sistema de software, alinhar essas imagens. E aí a gente tem diversas categorias, como ciências oceânicas, ciências atmosféricas, astronomia. Podemos transformar ela na Terra, na Lua, no céu, qualquer planeta, qualquer lua de qualquer planeta. Isso tudo a gente tem porque a NASA disponibiliza essas imagens, né, no software. Olha aí o Sérgio transformando a Terra em Sol e depois em Lua. Tudo isso com a ajuda do tablet. E, além disso, o projetor do museu consegue mostrar o efeito exato de fenômenos naturais como o tsunami. Se você gostou do que viu aqui no programa, é só fazer uma visita ao espaço. O Museu Oceanográfico funciona de terça a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita, mas é necessário agendar a visita pelos telefones 3091-6587 e 3091-3091 ou e-mails museu.io@usp.br ou sergiotc@usp.br. Anote aí o endereço: Praça do Oceanográfico 191, Butantã. Eu espero que você tenha gostado do passeio de hoje no Museu de Oceanografia da Universidade de São Paulo. Se você tiver uma sugestão de lugar bacana aqui na cidade, manda pra gente. Nosso e-mail é tv@câmara.sp.gov.br. Te espero no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.